Olá, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos à nossa playlist do livro Ceifa de Luz, em que diariamente realizamos a leitura de inúmeras mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, contida nesse livro. É muita alegria sempre poder agradecer a Deus essa oportunidade de nos reunirmos em torno de um estudo, de um pensamento maior, de uma busca de elevação, de uma mensagem que nos edifica, nos pacifica, nos consola. Sempre agradecemos a Deus, a esses espíritos que puderam nos proporcionar com o fruto do seu trabalho essas mensagens tão importantes para as nossas reflexões. Sempre agradecidos ao Espírito Emmanuel e Chico Xavier. Pedimos sempre as bênçãos de Deus, o amparo e a compreensão que se faz necessário para as mensagens que aqui nós escolhemos para buscar compreender um pouquinho mais. Hoje, a leitura do livro Ceifa de Luz será a mensagem de número 37, que tem como título Supercultura e Calamidades Morais. E Emmanuel nos traz o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 20, em que Jesus coloca: Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprevisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14 do versículo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe: o suicídio e a loucura. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 14, que vai falar o suicídio e a loucura. Então ele diz assim: acalme a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidentemente, se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Mais atual e possível, não é mesmo?
Nós vivemos a época mesmo, muito além disso aqui, das superculturas. Houve um progresso, né, no campo intelectual, na área tecnológica, área de maquinários, área científica, de pesquisa, na própria medicina, e que às vezes a gente tenta se colocar a par e descobre que fica difícil acompanhar tudo, né? Hoje, no mundo que nós temos aí com a internet, que nos traz a possibilidade de inúmeras informações, ficamos meio sem saber por onde começar. Porque na realidade ela traz muita informação mesmo. Mas nem sempre essas informações nós absorvemos como um processo de conhecimento. Muitas delas passamos só os olhos, ficamos sabendo, ouvimos dizer que, e queremos nos informar quase sobre tudo, e às vezes não aprendemos nada, porque não paramos ali para batalhar naquele conhecimento, né? Focar naquele conhecimento, ler uma, ler duas, ler três vezes, até que ele, né, faça uma ressonância. Então a colocação que Emmanuel nos fala aqui, que apesar de estarmos vendo principalmente o progresso tecnológico, podemos dizer, nesses países mais adiantados, na mesma proporção, eles também estão com o que se chama as calamidades morais, do número de suicídios e de loucura. Suicídios que as idades vêm modificando, porque nunca se contabilizou tanto suicídio de adolescentes e de crianças. E aí, esse seria o preço a se pagar pelo progresso? Não, né? Isso não é preço. Apenas que o homem esquece que ele precisa também de reservas para a sua vida moral, para os seus embates existenciais, podemos dizer assim. Todos nós precisamos alimentar a nossa alma, se apoiarmos em alguns alimentos, em algum pensamento. Então não adianta eu viver apenas para desenvolver a área do intelecto se eu não crio uma reserva moral dentro de mim, um material que eu possa, vez por outra, em um momento de muita dificuldade, ir lá e pesquisar. Esse livro que eu tenho dentro de mim. Todos nós temos um livro dentro da gente. Esse material que nós vamos aqui lendo com cuidado, com paciência, vamos ali, porque nós precisamos mesmo diluir muito desse alimento. Nós vamos saboreando e nos alimentando, entendendo qual foi a composição disso, qual o objetivo disso. Aqui nós não estamos, não vai ter prova, né? A gente não vai ser avaliado aqui com mais perguntas e respostas sobre o livro, nada disso. Não existe certificado, e aí a gente vai falar assim, mas isso serve para quê? Para o meu espírito, para a minha caminhada, para numa hora que eu encontrar um obstáculo, eu já ter pensado na como eu iria agir, qual forma de estímulo eu irei atender. Então eu preciso desse material, ter alguma coisa que a gente chama de uma reserva, de um capital, de uma cultura também baseada no Evangelho, no entendimento da lei de Deus. E aí, ele falou aqui sobre o suicídio, né? Que o homem é uma comoção, né? Muitas vezes, caso loucura, que o homem não teve coragem de suportar uma comoção. Então, vamos ver que a maioria dessas situações que levam a tal cometimento são as frustrações, o descontentamento com a vida. Você é frustrado?
Você se frustra? Todos nós nos frustramos. Todos nós temos a perda dos sonhos cor-de-rosa. Se não fosse assim, nós não amadureceríamos. Frustração. Nós geramos muita expectativa na vida. Nós apoiamos, às vezes, todo o nosso dia em expectativas. Expectativas muito altas em relação a tudo. Então, pelo simples fato, às vezes, uma criatura ir numa consulta e o profissional se atrasar, a expectativa do horário foi frustrado, porque o dia dela foi todo montado numa agenda. E aí aquilo já desarvora ela, né? Já desequilibra. O fato de estar numa condução, num transporte, e o engarrafamento, que é o trânsito atual, a expectativa de chegar em tal tempo foi mudada. Então são expectativas. Expectativa que eu vou fazer isso para o outro, e o outro pelo menos vai me dar um sorriso. Nós vamos ser frustrados. Então vamos levar esse item em consideração. Como estamos nos preparando para aceitar as frustrações e o descontentamento com inúmeras situações. Nós somos criaturas que criamos modelos de contentamento. Existem culturas, povos no planeta que não conhecem essa palavra descontentamento. Eles não têm desejo. São aqueles povos que vivem ainda nômades em regiões muito para o norte do planeta. Eles desconhecem, eles são satisfeitos com o que têm. O tempo ficar um pouquinho menos congelado já é um grande motivo de contentamento. Então eles se contêm com o que têm, se contentam com o alimento que têm, enquanto nós geramos expectativas. E muitas delas são fantasiosas. E ensinamos aqueles que convivem com a gente, os menores, a gerar esse grau de expectativa. Então isso é muito complicado. Outra questão, a falta de fé. Se você não tem fé em Deus, se você não tem fé em você, como prosseguir diante de tanto conflito no mundo? Com tantos avisos de terror, de catástrofes, de calamidades, digamos assim. Como que a gente aguenta? Como se aguenta? Tem fé? A nave deve estar aí, a nave Terra deve estar aí sem piloto. Mas quando a gente tem fé, a gente fala assim, peraí, Jesus é o governador planetário do planeta Terra. Nave-mãe tem governo sim, tem piloto. Calma. Mas isso está acontecendo. Tudo tem uma razão para ser. Eu estou vendo um pedacinho da situação. A situação é muito diferente do que eu vejo. Eu vejo apenas um aspecto da realidade, que não é a realidade. Eu vejo um aspecto da realidade, você vê outro, aquela outra pessoa vê outro. Cada um vê um aspecto da realidade, pequenos pedaços. Então a gente vai entender sobre a necessidade da fé, a importância da fé como escora, como segurança, como certeza. A outra questão é a saciedade, que vai gerar, o tédio. Aquelas criaturas que a vida é um tédio, porque elas são saciadas de tudo, elas não precisam de nada, e aí elas acreditam que a vida se basta por conquistas materiais, e aí elas olham ao redor dela e falam assim, conquistei tudo que eu queria, agora perdeu a graça. Não, aí é que a graça começa. Agora que vai ficar bom. Você aprendeu a fazer suas conquistas materiais? Ai, que bom. Agora vai vir uma parte. As conquistas morais. As conquistas necessárias ao teu espírito imortal.
Que até então você fez conquistas para o seu corpo físico habitar bem, comer bem, beber bem, vestir bem, se transportar bem, se distrair. Mas vamos ao que interessa. Então são as conquistas morais. Quando você tem isso, você começa a entender. Então ele fala aqui, quando você considera a vida terrestre e a confiança no futuro, tem uma maneira de considerar, né, a vida terrestre como temporária e a certeza do futuro, isso é um grande preservativo já contra a loucura e o suicídio. É a calma e a resignação. Nós temos essa resignação bem trabalhada. Está lá no capítulo 5. Eu costumo dizer que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o compêndio que tem todas as nossas necessidades. Nós temos essa resignação, essa aceitação. Que a aceitação que não é só obediência, a aceitação do nosso coração. Nós aceitamos por nossas emoções o que Deus decidiu. Obedecemos e aceitamos. E a calma. Quando a gente fala calma a alma, não é? Calma. Porque nós estamos querendo correr mais do que as nossas pernas. Em tudo. Há uma ansiedade muito grande. A ansiedade ela é normal em todas as criaturas, no movimento inicial, por uma responsabilidade. Mas, ao vivermos o tempo todo ansiosos, e essa ansiedade se vira contra a própria criatura e a adoece, e ela não consegue sair do lugar, porque a crise de ansiedade não permite que ela ande. E que pode vir a gerar, como consequência, uma depressão. Então, quando a gente aprende a ter calma, a gente aprende a respirar. De vez de falar blá, 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 a gente vai ouvir as sílabas. Calma. Vamos aprender a saborear, de vez de engolir. Vamos aprender a perceber a viagem. E não estar desesperado ali pelo que vai vir a ser. Então é quando ele fala. O Espiritismo, né, é que veio ajudar justamente para passarmos a encarar as coisas desse mundo, essas vicissitudes, esses problemas, com mais indiferença. E mesmo com alegria algumas vezes. Quando a gente fala assim, errei, mas agora eu entendi porque eu errei. Com os reveses da vida, com as decepções. Quem não vai viver decepção? Quem espera passar no mundo sem viver uma decepção? Nós não vivêssemos decepção, não entenderíamos uma série de questões que são consideradas abstratas. Então a gente começa a observar que nós não temos que entrar na loucura a todo momento em que o mundo nos pressiona. Eu não vou ler todos aqueles artigos, eu não vou conseguir ler todos aqueles livros, eu não vou conseguir entender todos aqueles assuntos. Não vou. Eu não vou colocar uma carga que eu não vou ser capaz de levar, que só vai me gerar dor e essa ansiedade vazia, essa ansiedade que não me faz crescer, que é um verdadeiro tormento. Então Emmanuel fala que amigos espíritas, né, atende sim ao corpo da outra criatura que está precisando, né, com os alimentos, os cuidados naturais, tanto das outras criaturas como o nosso corpo. Vamos ao médico, fazemos exames, tomamos remédios, atividades físicas, uma alimentação equilibrada, as higienes, os cuidados necessários para vivermos uma vida com uma melhor qualidade. Então, nós vamos resolver necessidades do corpo, mas não vamos menosprezar o socorro às necessidades da alma. Quais são as necessidades da alma?
Como é que a gente alimenta essa alma? Com as boas leituras, com os estudos, com as reflexões, meditação, com as preces, com pesquisas de determinados assuntos, desenvolvendo bons sentimentos, conversação sadia. Isso é para a alma. Então o meu corpo precisa de atividade física. O meu espírito precisa desenvolver resistência. Uma é resistência muscular, outra é resistência espiritual. Para aqueles embates da vida eu ter tônus. Tem que ter tônus espiritual. Então em muitas situações, vamos criar conflito entre o que o instinto deseja fazer, realizar, em que o mundo nos atropela muitas vezes e nos aciona como regra para fazer igual a não sei quantas pessoas, todo esse instinto e o conhecimento que nós já temos. Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa constituição? Qual é a base? Qual é o princípio da nossa vida? É baseado em quê? Meu princípio é o padrão de Jesus. Mas você entrou em conflito. Aí a gente vai lembrar, né? Você serve a Deus ou a Mamon? É uma pergunta. Não dá para servir esses dois senhores. Você tem que escolher. Então é o conflito. É um bom conflito. Aí você para e pensa, por que eu estou entrando em conflito? Porque eu ainda não entendi o que é aqui o principal, o que é o acessório. Eu ainda não entendi, não tive discernimento para entender o que realmente é importante. Eu tenho que me alimentar com o importante. Para nós encerrarmos, né, esse estudo, nós colocamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, o item 5, o ponto de vista. Eu acredito que esse item 5, ele é um item de uma abrangência de explicação da doutrina espírita. É um item que todos nós deveríamos depois fazer a leitura integral, né? Digamos assim, a integral, que vai lá do 5 até o 7. Uma leitura integral e com boa vontade. Mas, aqui nesse momento, para encerrarmos, pequenos trechos, em que o pensamento de Kardec, né? Importante de reparar o pensamento de Kardec, não é uma orientação espiritual, é o Kardec, né? O pensamento dele, olha o bom senso, olha a ponderação. Então ele diz aqui que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais do que uma passagem em uma curta estada em um país ingrato. Quantos aninhos a gente fica aqui no planeta? Em comparação à vida espiritual. E ele continua. As vicissitudes e atribulações da vida não são mais do que incidentes que a criatura recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos, após aquilo que tudo passa, por um estado mais feliz. A morte nada tem mais de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado. A entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está num lugar temporário e não definitivo. Ele, o homem, aceita as inquietações da vida com mais indiferença e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Então vejam,
quando eu tenho uma ideia clara da vida futura. Jesus veio nos dar essa ideia da vida futura. Há muitas moradas na casa do meu Pai, meu reino ainda não é desse mundo, vou na frente preparar para vocês. Então, é a vida futura, a vida que nos aguarda. Isso aqui é apenas uma passagem pelo planeta, necessária, mas que vamos percebendo o quanto isso é curto, o quanto isso é temporário. E quando começamos a observar pelo que nós estamos nos agastando, né? Consumindo energias importantes que poderiam ser utilizadas para melhores objetivos, a gente para e fala assim, não, peraí, tem uma coisa errada. Às vezes a gente se coloca de uma maneira muito infantil. Ou então, até outro dia eu vi o meu cachorro correndo atrás do rabo dele. Sabe quando o cachorro corre atrás do rabo dele? E eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, nossa, meu guia espiritual às vezes deve me ver assim, correndo atrás de mim mesmo. Porque às vezes nós saímos desesperados para coisas que estão ali que não fazem a menor diferença. Gasta uma energia correndo em torno de si mesmo. Por isso a importância do estudo. Sob que ponto de vista nós estamos colocando as frustrações que acontecem, as vicissitudes, os problemas, sejam quais forem. Sob que ponto de vista? Aqui Jesus nos ensinou, quando a gente coloca, né, nosso coração, esses tesouros, num local em que nada da matéria pode prejudicar, a gente começa a compreender o que realmente é importante. Nós realmente não podemos perder a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos mentores e guias espirituais. Está tudo certo. Está tudo certo no mundo de Deus. Que Deus assim nos ampare, nos dê fortaleza e coragem moral para enfrentarmos as tribulações, que é natural do planeta. Mas tudo passa. Elas também passarão e amanhã será um novo dia para todos nós. Muita paz, muita alegria. Graças a Deus.